feliz, basta só você se Olá amigos, tudo bem? Hoje o nosso estudo é o santuário. O santuário no contexto do grande conflito e também na restauração da verdade. Este é um tema fundamental. A Bíblia Sagrada diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse versículo resume praticamente tudo que nós temos a estudar hoje. E para entendê-lo bem, precisamos navegar um pouco nas páginas das Sagradas Escrituras. Aqui no meu computador, eu tenho muitas informações importantes que eu gostaria de apresentar a você. Primeiramente, antes do pecado, o relacionamento de Deus com o homem era face a face. Está no livro de Gênesis, no capítulo 2, de 15 a 17, quando Deus se comunicava com Adão e Eva face a face. Isto antes do pecado. Logo após o pecado, o homem não pôde mais ter esse relacionamento face a face com Deus. O homem pecou e se escondeu de Deus. Por isso Deus chegou no jardim do Éden, na viração do dia, como de costume, e Adão e Eva não estavam ali, e diz a Bíblia que Adão e Eva falaram: Senhor, ouvimos a tua voz e tivemos medo e nos escondemos. Veja que logo após o pecado, o homem só ouvia a voz de Deus, mas não tinha mais esse relacionamento face a face. Muitos anos depois, na época do profeta Isaías, o profeta diz no capítulo 59, versículo 2, assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja que na época do profeta Isaías, o homem nem sequer ouvia mais a voz de Deus. E nos dias de hoje, lemos em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha a condição, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Percebeu o distanciamento? Percebeu o afastamento? O homem tinha comunhão plena com Deus, mas o pecado o afastou, e hoje, infelizmente, nós seres humanos não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Por esta razão, já que o pecado fez essa separação, esse muro de separação, então, baseado nisso e por esta razão, é que Deus pediu, e está aqui na Bíblia, Deus pediu, me faça um santuário e eu habitarei no meio deles. E aí Deus pede para fazer o santuário. E no capítulo 25 de Êxodo, Deus diz qual material deveriam usar para fazer o santuário. E ali fala de ouro, prata, fala também de bronze, fala das cores, das metragens. Deus dá toda a orientação para que o santuário pudesse ser feito. E assim, Deus pediu a Moisés que fizesse um santuário. Mas como é que Moisés poderia fazer um santuário se ele não tinha especialidade, não era especialista em construção? Não sabia fazer isso. Então Deus lhe deu uma visão. E a visão que Deus lhe deu, eu quero mostrar a você agora, para que Moisés fizesse um santuário semelhante àquele. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Que visão é essa? Que mensagem é essa? Que modelo é esse? Vamos lá? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. E vamos ver aqui qual foi a visão que Deus deu a Moisés e que modelo é esse que Deus deu a ele, para que ele pudesse construir um santuário da forma correta. Diz aqui, Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança, no seu santuário.
E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Viu? Deus mostrou a Moisés um santuário que existe no céu e disse a ele: faça um santuário semelhante a este. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 5, confirma esta mensagem. Diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente inspirado ou instruído, quando estava para construir o santuário, o tabernáculo. Pois diz ele: vê, faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Assim, Deus deu a visão do santuário para Moisés e disse: faça um igual. E Moisés fez um igual. Como é esse santuário? Vejamos alguns detalhes do santuário. De toda essa construção, a mobília, alguns detalhes importantíssimos, conforme Deus mostrou a Moisés naquela visão. Vamos lá. Aqui no meu computador eu tenho muitas informações que eu vou mostrar a você e você poderá acompanhar na Bíblia e também através das imagens. O santuário que Deus pediu que Moisés fizesse deveria ter um pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então vamos de novo. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio havia dois objetos: um altar de sacrifício de animais e uma bacia com água, ou uma pia, se você quiser falar pia, com água. Aí, entrando no lugar santo, tinha uma mesa com 12 pães, eram chamados pães da proposição, pães feitos da flor da farinha, sem fermento. Tinha uma pilha de 6 aqui e uma pilha de 6 aqui. 12 pães. Ainda no lugar santo, tinha um castiçal com 7 lâmpadas. Essas lâmpadas ficavam acesas de dia e de noite, continuamente. E o que fazia aquelas lâmpadas ficarem acesas era azeite, o azeite. Tinha também no lugar santo um altar de incenso. Esse altar ficava mais ou menos ali próximo à divisão para o lugar santíssimo, mas ainda no lugar santo. Um altar de incenso. Depois, passando para o lugar santíssimo, havia uma cortina grande, um véu enorme. Essa cortina chamavam de véu. Esse véu é que separava o santo do santíssimo. No lugar santíssimo havia uma grande arca, um caixote, uma arca de madeira revestida de ouro, e essa arca é conhecida na Bíblia como a Arca da Aliança, ou Arca do Concerto. Ali estava no lugar santíssimo. Dentro desta arca, no lugar santíssimo, tinha o maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Isso estava dentro da arca. Sobre a arca tinha uma tampa, e essa tampa chamava-se propiciatório. E sobre a tampa haviam 2 anjos querubins feitos de ouro, assim, ó, um curvado para o outro, assim, entendeu? Desse jeito. 2 anjos sobre a tampa da arca. E aí, no meio desses 2 anjos, sobre a arca, no lugar santíssimo, era exatamente ali que Deus se manifestava uma vez ao ano. Esse dia que Deus se manifestava era conhecido como o dia da expiação. Era o dia da reconciliação, o dia do juízo, o dia do perdão, o dia da misericórdia. Esse dia da expiação, Deus se manifestava ali, no lugar santíssimo, sobre a arca, entre os 2 querubins. Essa manifestação de Deus ali era conhecida como Shekinah. O Shekinah era a presença de Deus, uma nuvem de fogo com a presença do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso que acabei de apresentar a você está em Hebreus capítulo 9, de 1 a 7. Lembrando que no lugar santo, o sacerdote entrava, e no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. O sacerdote entrava no lugar santo 2 vezes ao dia, e no lugar santíssimo, o sumo sacerdote sozinho, 1 vez no ano, ou ao ano. O que tudo aquilo significava? Para que aquele santuário? O santuário do Antigo Testamento era como uma escola para ensinar para o povo o plano da salvação. Até porque antes de Cristo morrer na cruz, as pessoas não tinham essa referência que nós temos hoje para obter o perdão pelo sangue de Cristo. Então, eles tinham o santuário e toda vez que cometia um pecado, eles deveriam pegar um cordeiro, o pecador levava o cordeiro até o pátio do santuário,
Ali ele se ajoelhava, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava os pecados a Deus e transferia a sua culpa do pecado para o cordeirinho. Depois pegava um facão e cortava o pescoço do cordeirinho. E aquele cordeirinho morria no seu lugar. E o sangue dele era usado ali no santuário pelo sacerdote. E o sacerdote, então, com o seu polegar direito, fazia as impressões digitais nas pontas do altar. E o restante do sangue jogava no véu e derramava à base do altar. Levítico 4, de 23, ou melhor, de 27 a 30. Ali tem a descrição desse ritual do santuário. Assim, o santuário funcionou durante muitos anos antes de Cristo. Era uma tenda móvel que eles montavam e desmontavam. E fizeram isso mais de 40 vezes, aproximadamente 41 vezes, montando e desmontando o santuário. E assim eles faziam o ritual do santuário a cada dia durante o ano todo. Quando completava um ano fazendo tudo isso, então o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para apresentar os pecados do ano todo a Deus. Deus se manifestava e, pela sua misericórdia, perdoava os pecados do povo. E esse dia era o dia da purificação do santuário, era o dia da expiação, era o dia do juízo. E aí eles faziam toda a limpeza do santuário, trocavam as cortinas, trocavam ali os tapetes, limpavam tudo, todo aquele sangue, tiravam tudo ali e o ano seguinte começava tudo de novo. E assim sucessivamente. Não é incrível tudo isso? É realmente impressionante. Agora, o que cada detalhe desse santuário significava? Primeiramente, o santuário tinha 3 portas. A primeira porta era da rua para o pátio. A segunda porta era do pátio para o lugar santo. A terceira porta era do santo para o santíssimo. Os judeus costumavam chamar essas 3 portas com os seguintes nomes. Da rua para o pátio chamavam de o caminho. Do pátio para o santo chamavam de verdade. E do santo para o santíssimo chamavam de vida. Então era comum falar caminho, verdade e vida. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele usou essas palavras referindo-se a ele mesmo. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse claramente isto que acabei de mencionar. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, Jesus disse, sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu sou a porta. Se você pegar João capítulo 10, verso 7 e verso 9, Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Confirmando aí, as 3 portas do santuário se aplicavam a Jesus. Aqui ainda nas ilustrações, veja. O altar de sacrifício que tinha no pátio, que está em Levítico 1, verso 9, era símbolo de Cristo que se entregou a si mesmo por nós como sacrifício a Deus. Efésios 5, verso 2. Ainda no pátio, aquela bacia com água, Êxodo 30, 18, era símbolo do Espírito Santo, João 7, de 37 a 39. Era símbolo da Bíblia, a palavra de Deus, Efésios 5, 26. E era símbolo do batismo, João 3, verso 5. No lugar santo, aquela mesa com 12 pães, o número 12, Êxodo 25, 30, era símbolo do povo, das 12 tribos do povo de Israel. E o pão sem fermento simbolizava Jesus, o pão da vida. João 6, 48. Lembrando que não tinha fermento, porque fermento era símbolo do pecado. E como Jesus nunca pecou, o pão tinha que ser sem fermento. Ainda no lugar santo tinha um castiçal com 7 lâmpadas. O número 7 representava as 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 20. E isso está ligado a Êxodo 40, verso 24. E a lâmpada, a luz em si, que ficava acesa de dia e de noite, representava Jesus, a luz do mundo. João 8, versículo 12. Ainda no lugar santo, o altar de incenso. Êxodo 40, 26. Isto era símbolo ou representava a oração dos santos, o culto a Deus, que está em Apocalipse 5, versículo 3. No Santo dos Santos, no Santíssimo,
tinha a arca do concerto. Êxodo 26, verso 33. Sobre o propiciatório era visível a presença de Deus. O que representavam então os objetos que estavam dentro da arca? O maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. O maná representava o cuidado de Deus, que Deus proverá. Deus cuida de nós e provê o necessário para você e eu vivermos. A vara de Arão representava ali que Deus está no controle. É Deus que dirige a sua igreja, o seu povo e a nossa vida. É Deus que está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Ali tinha também as tábuas da lei. As tábuas da lei representavam amor e justiça, ou o juízo final. Assim, você percebeu que o cordeirinho simbolizava Jesus. O sacerdote simbolizava Jesus. O sumo sacerdote simbolizava Jesus. As 3 portas simbolizavam Jesus. O sacrifício era o sacrifício de Jesus. Tudo que tinha no santuário era símbolo de Jesus. Por isso, veja o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz, já que tudo representava Jesus, já que tudo era símbolo de Jesus. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Vamos ver? Me acompanhe aqui. Primeiramente, nós vamos abrir a Bíblia em Isaías 53, para você ter a certeza que tudo que tinha no santuário simbolizava nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3. Com muita solenidade eu vou ler. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Veja, como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. João Batista o reconheceu como cordeiro de Deus. Quando João Batista viu Jesus ali no Rio Jordão, disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, todo o ritual do santuário apontava para Jesus. Assim como o pecador confessava os pecados e transferia sua culpa para o cordeirinho, e o cordeirinho morria, assim também Jesus levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Todos os pecados Jesus levou sobre si. E infelizmente, Jesus teve que morrer. Mas felizmente, ele morreu. Porque se ele não morresse, nós não seríamos salvos. Ele levou sobre si os nossos pecados. Como o cordeirinho, também no Velho Testamento, simbolizava isto. Meu amigo e minha amiga. Agora que você entendeu muito bem isso, é preciso entender o último aspecto desse estudo. Aqui em São Mateus, no capítulo 27, no versículo 50 e no versículo 51, aqui diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, todo aquele ritual do santuário acabou. Todo aquele sistema de sacrifício de cordeiros do passado perderam o valor quando Cristo morreu na cruz. Hoje, Jesus ressuscitou, ou melhor, já está ressuscitado, ressuscitou ao 3º dia, e hoje ele está no céu, à direita de Deus, no lugar santíssimo do santuário, intercedendo por nós. O que Deus então espera de mim e de você? Por favor, vem aqui bem pertinho, quero falar algo muito importante para você. Pode se aproximar aqui, quero falar algo muito importante para você. Vem cá. Ó, Apocalipse 3:20
Diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lembra, no santuário tinha 3 portas. Jesus é a porta. E Jesus já abriu a porta da salvação para você quando morreu na cruz. Hoje, só falta você abrir a porta do seu coração. Como está o seu coração? Está fechado ou está aberto? Se ele estiver aberto, meus parabéns. Mas se ele estiver fechado, abra-o agora mesmo. Entregue a sua vida a Jesus. Tome uma decisão e Deus fará de você a pessoa mais feliz do mundo. Em breve Jesus vai voltar e quer levar você para o reino da eterna felicidade. Se você deseja abrir o seu coração para Jesus hoje, então feche os seus olhos agora e vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje. Muito obrigado porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levou sobre si os nossos pecados e a sua capacidade em perdoar é muito maior do que a nossa capacidade de pecar. Eu entrego essa pessoa que está estudando a Bíblia comigo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz a paz. Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para o estudo da Palavra de Deus. Hoje, o juízo final. Você lembra que no estudo anterior, estudamos sobre o santuário e percebemos que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia e após 40 dias ele subiu aos céus. Assim que Jesus subiu aos céus, ele entrou no lugar santo do santuário celestial. Mas, de acordo com uma data profética, baseado em Daniel 8, verso 14, Jesus passou do santo para o santíssimo e agora, nesse momento, Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós. Esta afirmação está em Hebreus 9, versículo 24. Ele comparece diante de Deus para interceder em nosso favor. Agora, o que ele está fazendo exatamente agora? Agora Jesus está fazendo o trabalho já de juízo. Ou seja, o juízo final já começou. E ele é dividido em 3 fases. Sabe, algumas igrejas falam sobre o juízo. Algumas músicas populares e até música sertaneja também falam sobre o juízo. E existe uma reza que fala também sobre o juízo.
você deve conhecer. Eu vou rezar um pouquinho para você, tá legal? Ó, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, conhece? Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu vou parar por aí. A reza continua, mas eu paro por aqui. Você conhece essa reza, não conhece? Pois é, ela diz que Jesus está à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Até aí está tudo bem. O problema é que a reza, as músicas e muitas igrejas não explicam como será o juízo. E é justamente esta explicação que teremos agora na palavra de Deus, na Bíblia. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que eu gostaria de chamar a sua atenção e destacar nesse versículo é que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos, ricos e pobres, reis, governadores, presidentes, ministros, todos. Pessoas brancas, pessoas negras, homens, mulheres, pessoas de todos os níveis da sociedade, de todos os tipos, de todas as posições, todos comparecerão naquele dia diante do tribunal de Cristo. Ou seja, no juízo final, nenhuma alma escapará. Todos nós passaremos em revista diante de Deus. E mais, nesse juízo final, não dá para praticar suborno, ou seja, se alguma pessoa extremamente rica, na hora do julgamento, vai perder a sua salvação e de repente ela resolve fazer ali uma barganha com Jesus e falar: Senhor, ó, que tal um cheque aí especial para o Senhor quebrar o meu galho? Sabe, isso não existe. No juízo de Deus, a justiça e o amor e também a misericórdia triunfam. Tudo bem que na esfera humana, como nós somos pecaminosos, cheios de defeitos, pode até acontecer algum tipo aí de suborno. Mas a verdade é que no juízo de Deus, Deus é perfeito em tudo que faz. E se você deseja a salvação, é preciso se preparar a partir de agora. E deve saber que perante Deus não há nenhuma injustiça. Ou seja, ninguém será salvo injustamente e ninguém se perderá injustamente. A palavra de Deus diz que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. E a pergunta é: o que é que Deus vai julgar? Exatamente o que será julgado por Deus? Me acompanhe nesse pensamento. O que é que Deus vai julgar nesse momento envolvendo todas as pessoas, todos os seres humanos? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Repetindo para você, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Está bem aqui, ó. Capítulo 12. Vamos ler somente o verso 14. O 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Percebeu? Todas as obras. Até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Vem aqui, chega mais perto. Aqui diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras. Pode se aproximar mais, bem mais perto. Ó, Deus vai trazer a juízo todas as obras. E a palavra de Deus diz: até as que estão escondidas. Diz aí, quais são as obras que nós costumamos esconder? Escondemos as boas obras ou as más obras? Com certeza, as que nós mais escondemos são as más obras. E aí, você já cometeu algum pecado e escondeu? Existe algum pecado escondido na sua vida? Que o pastor não sabe, que a liderança da sua igreja não sabe, e que a sua família não sabe, e que o seu marido não sabe, ou a sua esposa também não sabe? Alguma coisa que você fez que você escondeu, deixou escondido ali? Sabe quem fez isso no passado? Foi o rei Davi. O rei Davi praticou um adultério, depois mentiu, depois mandou matar o marido daquela mulher e escondeu esse pecado.
Escondeu durante muito tempo, até que um dia o profeta Natã veio visitá-lo. E ao visitá-lo, o profeta Natã lhe contou uma história e depois revelou a Davi que o pecado que ele havia escondido não estava bem escondido assim. E aí se cumpre o texto de Jesus que diz: não há nada encoberto que não seja descoberto, não há nada oculto que não seja revelado. E o profeta Natã olhou nos olhos do rei Davi e disse: Davi, tu és o homem que cometeu este pecado. E aí Davi caiu de joelhos, arrependido, confessou seus pecados a Deus e pediu perdão. E esse momento em que ele se arrependeu está no Salmo 51, quando Davi diz: Deus, dá-me um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O juízo final envolve a todos e Deus vai julgar todas as obras, até mesmo aqueles pecados escondidos. Hoje você saberá como agir, o que fazer para, na hora do juízo, receber a absolvição, o perdão, a salvação. Então vamos analisar juntos todos esses detalhes. O que fazer, como agir diante do juízo, tá legal? Então vamos abrir a Bíblia e vamos saber detalhes do juízo e saber como devemos agir. Me acompanhe, por favor. Me acompanhe aqui. Aqui está. Aqui diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras. Pense um pouquinho. Desde que você nasceu até agora, quantas palavras já falou? Quantos passos já deu? Quantos pecados você já praticou? Quantas coisas boas você já fez? O que se passou na sua vida desde o seu nascimento até agora? Se o juízo final terminasse hoje para você, você estaria salvo ou perdido? Você estaria com a salvação garantida? O que você acha? Pense aí. É o seguinte, se você está em dúvida, se alguma coisa te preocupa, então calma. Nós vamos agora analisar estes detalhes do juízo final. Primeiramente, quem é quem no juízo final? Quem é quem? Quem é o juiz? Quem é o advogado de defesa? Quem é o advogado de acusação? Quem são as testemunhas? E quem são os réus? E qual é a lei usada por Deus como norma no juízo final? Vamos saber quem é quem? Isso está tudo na Bíblia. E eu convido você para me acompanhar nessas leituras e saber então o diagrama do juízo. Quem é quem no juízo final? Para você entender muito bem isso, é preciso saber que o juízo está dividido em 3 fases. A primeira fase está em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Está aqui, ó. A primeira fase do juízo diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Percebeu? Nesse versículo, ou nesses 2 versículos, encontramos: chegou a hora do juízo. Então aqui temos a primeira fase do juízo, que é o juízo atual, presente, que acontece agora. A segunda fase do juízo está aqui no Apocalipse capítulo 20 e no versículo 4. Aqui diz: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui nós temos uma outra fase do juízo que ocorrerá durante os 1000 anos. E a terceira e última fase do juízo aparece aqui em São Mateus, no capítulo 25. Mateus 25, versículo 31 até o 34 e depois o verso 41. Observe, Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas à sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai,
e entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. E agora o verso 41 diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Entendeu? Aqui nós temos a descrição do juízo final, as suas três fases. A primeira está acontecendo agora. A segunda ocorrerá durante os 1000 anos. E a terceira acontecerá depois dos 1000 anos. É bom que você entenda que o milênio é um período de tempo que está entre a volta de Jesus e a descida da cidade santa. E essa descrição aparece em Apocalipse capítulo 20. Quando Jesus voltar, então começa a contagem dos 1000 anos. E quando descer do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém, então estará terminando os 1000 anos. Então agora, antes do milênio, acontece a primeira fase do juízo. Durante o milênio acontecerá a segunda fase e após o milênio, a terceira fase. Me acompanhe agora e vamos analisar alguns detalhes das três fases e saberemos ainda quem é quem no juízo final. Quem é o juiz, quem é o advogado e assim por diante. Tá bem? Por favor, vem comigo aqui para nós analisarmos. Primeiramente, as três fases do juízo. Nós já sabemos que Deus vai julgar todas as obras. A primeira fase, vamos chamá-la de investigação. Juízo de investigação, aquela fase investigativa. A segunda fase vamos chamar de juízo de comprovação. E a terceira chamaremos de juízo de execução. Deu para você decorar? Vamos de novo. Investigação, comprovação e execução. São as três fases. Lembrando que a fase de investigação está acontecendo agora. E que a fase de comprovação ocorrerá durante os 1000 anos. E a terceira de execução ocorrerá após os 1000 anos. A pergunta: quem é quem no juízo final? Eu tenho aqui o diagrama do juízo final. Primeiro, o juiz, na primeira fase, agora, é Deus. Está escrito em Salmo 50, versículo 6. Ali diz que Deus é o juiz. Na segunda fase, durante o milênio, o juiz já não é Deus. Quer dizer, Deus estará ali atuando também, mas, além de Deus, os justos, os salvos, durante o milênio lá no céu, atuarão como juízes. Está aqui em Apocalipse 20, verso 4 e 1 Coríntios 6, versos 2 e 3, que diz: Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então, na segunda fase, os justos serão juízes. Conforme diz Apocalipse 20, verso 4, quando diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então Deus dará autoridade de julgar a um grupo de pessoas. E essas pessoas são os justos, que foram salvos e que estarão no céu durante o milênio. Na terceira fase do juízo, quem é o juiz? O juiz será Jesus Cristo. Conforme diz João 5, versículo 22 e também 27. Ali diz: O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, repetindo, na primeira fase Deus é o juiz, na segunda fase os justos atuarão como juízes e na terceira Jesus é o juiz. Agora, quem é o advogado de defesa na primeira fase? 1 João capítulo 2, versículo 1 diz que nós temos, o versículo diz assim, filhinhos, estas coisas vos tenho dito para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Que bênção, né? Então Jesus é o nosso advogado de defesa. Hoje, na primeira fase. Entendeu? Deus é o juiz e Jesus é o advogado na primeira fase. E na segunda fase, quem será o advogado? Na segunda fase, lembre-se, durante o milênio, não haverá advogado de defesa. E na terceira fase, após o milênio, também não haverá. Ou seja, nós só temos advogado para nos defender agora, na primeira fase. Quem é o advogado de acusação, o acusador, na primeira fase do juízo? Na primeira fase do juízo, o advogado de acusação é Satanás. Está em Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 10. Eu vou ler esse texto para você. Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz assim:
O 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Portanto, o acusador é Satanás. Na segunda fase, onde estará o acusador? Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3, dizem, ali os versículos dizem o seguinte, que o acusador, durante a segunda fase, ele estará preso. Vai descer do céu um anjo que tem a chave do abismo e vai prender Satanás por 1000 anos. Então, na segunda fase, o acusador estará preso. E na terceira fase, Satanás volta para acusar por um pouquinho de tempo. É o que diz o versículo 3 de Apocalipse 20. Aqui diz, claramente, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, depois do milênio, na terceira fase, Satanás volta como acusador, mas por pouquinho tempo. Agora, quem são as testemunhas? As testemunhas do juízo final são os anjos. Apocalipse 5, versículo 11. Os anjos. Na primeira, na segunda e na terceira fase. Os anjos são as testemunhas. E quem são os réus? Claro que os réus são todos nós, não há dúvida. Mas, na primeira fase do juízo, os que estão sendo investigados, julgados nesse processo investigativo, são os cristãos, os justos, os filhos de Deus. Conforme diz aqui 1 Pedro 4,17. Está aqui, ó. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, ou seja, pela igreja, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, percebeu? O juízo começa pela casa de Deus, pela igreja, pelos cristãos, por aqueles que servem a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Então, hoje, os cristãos estão sendo julgados. Na segunda fase do juízo, durante o milênio, os ímpios serão julgados. Na verdade, na segunda fase do juízo, o julgamento é só de comprovação. E na terceira fase do juízo, todos ouvirão de Cristo a sentença final. Os justos ouvirão de Cristo, vinde benditos de meu Pai. E os ímpios ouvirão de Cristo, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E por último, a lei. Qual é a lei usada por Deus como norma para o juízo? Tiago, capítulo 2, de 10 a 13, diz que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei usada por Deus como norma para o juízo. Se os 10 mandamentos são usados por Deus como norma para o juízo, eu pergunto, o que dizer daqueles que não aceitam a lei, que não aceitam os 10 mandamentos? Como será o julgamento deles? Por isso, é importante entender não somente o diagrama do juízo, mas também a vida de obediência que Deus espera de nós. Então, fechando este estudo, esse pensamento, entenda o seguinte. Na primeira fase do juízo, Deus é o juiz, na segunda fase os justos e na terceira fase Jesus. Na primeira fase, Jesus é o advogado, na segunda e na terceira não haverá advogado de defesa. É o acusador. Na primeira fase o diabo é o acusador, na segunda fase ele estará preso. E na terceira ele volta como acusador. As testemunhas são os anjos nas 3 fases. Os réus. Hoje os justos estão sendo julgados. Na segunda fase os ímpios e na terceira todos. A lei usada como norma para o juízo são os 10 mandamentos nas 3 fases. Eu gostaria de fechar o estudo chamando a sua atenção para o seguinte ponto. Hoje, Cristo é o meu e o seu advogado, mas um dia ele será o nosso juiz. Então aproveite agora, já que Jesus está diante do Pai, intercedendo por mim e por você. Aproveite esta oportunidade para se ajoelhar e clamar a misericórdia de Deus, para confessar os seus pecados, para pedir perdão pelos pecados passados,
pelos pecados presentes e também por aqueles que você escondeu em algum momento. Confesse a Deus. Se você não lembrar algum pecado, peça perdão por aqueles que você não lembra. E a misericórdia de Deus estará sobre você. E tenha certeza absoluta, quando chegar o momento final da história, se você for fiel, confessar os seus pecados a Deus, pedir perdão a Deus e abandoná-los, e andar em comunhão com Jesus, com certeza você será vencedor e vitorioso. Eu creio nisso. E por isso eu convido você agora, já que tomou essa decisão, a orar comigo. Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor Jesus é o nosso advogado, porque Jesus intercede por nós. Muito obrigado por sabermos também que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando chegar o momento da decisão final da nossa vida, que nós possamos estar preparados. Eu entrego esta pessoa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quando penso em minhas faltas e fracassos, e quantas vezes, meu Deus, decepcionei, eu me sinto incapaz e envergonhado. Não mereço ter jamais o seu perdão. Mas Jesus deixou o seu trono lá no céu, morreu na cruz e assim me libertou. Remido fui pelo sangue de Cristo, remido fui o seu imenso amor. Nas garras do pecado, Jesus me libertou. Remido fui, remido fui pelo sangue de Cristo. Remido fui por seu imenso amor. Nas garras do pecado, mas livre agora sou. Remido fui, remido fui, remido fui. Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo maravilhoso sobre os livros do juízo. E esse estudo estará baseado em Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. A palavra de Deus nos apresenta a seguinte mensagem, verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Olha que texto incrível. Aqui nós temos a cena do juízo mostrada a Daniel numa visão. O profeta Daniel vê tronos. Ele vê o ancião de dias, o tribunal, depois assenta-se o tribunal e abrem-se os livros. Ele também vê chamas de fogo. Como diz aqui o versículo 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Por que aparece fogo na cena do juízo? Porque o fogo,
ele queima para destruir ou ele queima para purificar? O juízo final é que define a sua vida. Ou você é purificado agora pelo fogo do Espírito Santo para receber a vida eterna, ou então a pessoa que não se entregar a Jesus agora e não for purificada agora pelo fogo de Deus, naquele dia será queimada no fogo do inferno. Por isso aparece fogo aqui, na cena do juízo. E esta mensagem de hoje, com certeza, é para purificar o seu e o meu coração com o fogo do Espírito Santo. Amém? Aqui também aparece o ancião de dias. Esse ancião de dias é Deus. Aqui encontramos, além de ancião de dias e de fogo, a expressão assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Os livros, no plural. Quantos livros são? Na verdade, nós não sabemos quantos livros são, mas está no plural, então é mais de um. Nós vamos analisar pelo menos 3 hoje. 3 desses livros que aparecem aqui em Daniel. É importante também que você entenda o seguinte, que livro aqui, que Deus usa no juízo final, com certeza não é livro como este aqui, papel e tinta. O sistema que Deus tem para registrar os pecados e as obras em geral, com certeza é um sistema muito mais avançado do que a tecnologia que nós temos aqui na Terra. Imagine, um canal de televisão, quando armazena suas informações, ela o faz com uma capacidade incrível. Os computadores, os chips, todas as máquinas conseguem armazenar texto, imagem, som, filmes, novelas, tantos programas eles conseguem guardar em arquivos. Você pode imaginar que tipo de registro Deus tem no céu? Com certeza um registro muito mais avançado do que aquilo que nós conhecemos. Na verdade, Deus mesmo não precisa disso, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e é onipotente. Mas esses registros servem para nós mesmos. Por isso, diz a palavra, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O primeiro livro que vamos analisar é o chamado livro da vida. Está aqui, eu vou ler com você, Apocalipse capítulo 21, versículo 27, está escrito: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o primeiro livro é o livro da vida. E diz a Bíblia que só poderá entrar no reino dos céus aquele que tem o nome registrado no livro da vida. Observe agora Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Confira comigo aqui, ó. Está bem aqui. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Percebeu? Então aqui nós temos a citação do livro da vida. E diz a Bíblia, abriram-se livros e as pessoas foram julgadas segundo as coisas registradas nesses livros. E o destaque é para o livro da vida. O que é que Deus anota no livro da vida? O livro da vida é o local onde Deus registra o nome da pessoa que aceitou Jesus como Salvador pessoal, que aceitou a verdade e que se batizou. Ou seja, a pessoa que se entrega totalmente a Jesus, o nome dela vai para este livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. E quem não tiver o nome lá, para onde é que vai? Quem tem o nome, vai para o céu. E quem não tem o nome no livro da vida, para onde vai? Quer saber? Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Diz assim, ó, atenção. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Impressionante, não é mesmo? Veja, quem tem o nome no livro da vida é candidato à vida eterna, mas quem não tem o nome no livro da vida é um candidato ao fogo eterno. Então, eu pergunto a você, se aproxime aqui, eu vou fazer uma pergunta bem pessoal e bem importante para você. O seu nome já está no livro da vida? O seu nome já foi registrado no livro da vida? Se você tem certeza que o seu nome está no livro da vida, meus parabéns.
permaneça fiel. Mas se o seu nome não está no livro da vida ainda, ou se você tem dúvidas, tenha certeza que no estudo de hoje, você deverá tomar uma decisão e inscrever-se no livro da vida. Aliás, a grande notícia que eu tenho para te dar agora é que as inscrições para ter o nome